Seja sábio, seja sábia. Vamos ser felizes na prática. Olha, ao final desse vídeo você vai ser capaz de compreender como o processo de violência doméstica acontece e por que é tão difícil a vítima sair desse ciclo de violência doméstica. Cada vez que esse assunto violência doméstica vem à tona, muitas publicações nas redes sociais, vídeos, as pessoas falando, eu sempre gosto de dar uma olhada nos comentários que as pessoas fazem lá e eu ainda consigo me surpreender com algumas frases que eu encontro. E eu até separei alguns aqui para que eu nem me esqueça, eu trouxe elas anotadas aqui, para que eu possa compartilhar algumas e a gente já começa a nossa reflexão a partir desses comentários que eu vejo em redes sociais, em blogs, em comentários, em postagens. Olha essa primeira. As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Como assim? A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda. É sério? É fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Você vai ver que não é tão fácil assim. Outra que, para acabar com a violência, basta proteger a vítima e punir os agressores. Será que é só isso? Será que tem algo mais? E tem outra aqui, a violência doméstica não ocorre com tanta frequência assim. E foi aqui que eu parei. E eu comecei a me perguntar, a partir dessas mensagens que eu fui vendo, será que isso também é um problema meu? Será que a violência doméstica é também problema meu? Ah, mas eu não estou vivenciando violência doméstica nesse momento, será que é problema meu? E eu fui fazer algumas pesquisas e fui lembrando de vários estudos que eu já fiz, seja na minha graduação em pedagogia, com foco em educação de adultos, ou no meu mestrado. Eu sempre gostei muito de estudar um pouco sobre o ser humano, sobre gestão de negócios, e sempre estudei muito de psicologia, de relações humanas, né, de inteligência emocional, do desenvolvimento humano como um todo. Então, e aí eu fui lembrando de várias coisas que eu já participei e trouxe aqui uma estatística que ela é muito recente, é agora de 2019, olha que interessante. Interessante assim, né? Eu estou falando interessante na modo de dizer, mas olha esse gráfico que eu vou colocar para que você veja agora. 54% das pessoas, 54% das pessoas que participaram dessa pesquisa de 2019 conhecem ao menos uma mulher vítima de violência. Conhecem pelo menos 54%, gente. Sabe o que significa? Isso significa o seguinte, eu olhando para o meu Instagram e meus aproximadamente 28 mil seguidores, eu fiquei pensando, isso quer dizer que pelo menos 14 mil pessoas daquelas lá conhecem pelo menos uma mulher vítima de violência. Caramba, isso deve ser realmente então muito sério. E aí, gente, como o propósito desse canal é exatamente, né, o meu propósito de estar trabalhando com esses temas que eu estou trazendo, envolvendo nesse formato, com essa metodologia, com essas ferramentas, é exatamente o meu propósito, é exatamente levar a sabedoria da palavra de Deus, né, compartilhar a sabedoria da palavra de Deus e conhecimentos de gestão, de modo que nós tenhamos nossas vidas transformadas pela fé, por ações sábias, enfim, que nós sejamos sábios e sábias e sejamos felizes na prática. Trazer métodos de gestão de empresas para a vida pessoal, trazer a palavra de Deus e ser vivenciado no cotidiano. E foi pensando nisso que eu pensei, olha, se uma empresa tivesse um problema muito sério, assim como eu estou vendo que a violência doméstica é um problema sério, qual seria a primeira providência a ser tomada? Compreender como o processo acontece. Compreender onde o problema acontece, como é que começa, como é que tudo ocorre. E aí, eu me recordei que em 2019 eu participei de um evento chamado TEDx Fortaleza. E eu conheci uma pessoa chamada Ju Walauer. E ela tem o segundo maior podcast do Brasil. O segundo maior podcast do Brasil chama Mamilos. Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo para que vocês possam encontrá-la. E eu recordo que ela trouxe uma explicação que eu achei fantástica e eu agora compartilho com vocês como que o ciclo da violência acontece e por que é tão difícil para a mulher sair desse ciclo de violência, né? Para a vítima de violência doméstica sair. Então eu vou colocar aqui como é que tudo acontece. O ciclo da violência ele começa exatamente pelo encantamento. Muitas pessoas acreditam que as pessoas que se envolvem com relacionamento abusivo poderiam ter identificado isso lá no começo. Sabe, eu depois pensando sobre esse tema, eu percebi que na verdade não. É muito difícil mesmo, gente. Por quê? Ninguém se apaixona por um monstro. Ninguém se apaixona né,
pelo monstro, pelo abusador. Se você souber que ali é um abusador, ou ali é uma pessoa abusadora, né, homem ou mulher que tem um relacionamento abusivo, você não vai se relacionar. Você, né, se você tiver com a sua sanidade mental, se você estiver bem emocionalmente, você não vai se envolver com aquela pessoa. Então, a primeira etapa do ciclo da violência é o encantamento. Vai aparecer como o príncipe encantado mesmo. Você vai se apaixonar por esse príncipe encantado ou pela princesa encantada, vai dormir ao lado, vai conviver junto, vai passear, vai fazer viagens e vai ter todo um trabalho de encantamento. E depois desse encantamento, há também quem diga, e eu vi nesses comentários, nessas postagens, alguns comentários falando assim, mas... E eu mesmo, confesso, no passado, eu chegava a pensar isso, mas se a pessoa está lá, se encantou pelaquela outra pessoa, e depois descobriu que, na verdade, aquela pessoa é grosseira, ou ela maltrata, aí ela vai sair. E ela só vai sair, pronto, essa pessoa sai desse relacionamento. Será que é simples assim? E aí que está. E aí eu trago aqui o segundo passo, né, segunda etapa do ciclo da violência, que é o isolamento. A pessoa que gera, né, esse relacionamento abusivo, a segunda providência dele, depois de encantar a pessoa, é isolar. Mas por que isolar? Veja, quando um país, alguém quer dominar uma nação, o que ela faz? Ela vai lá e enfraquece aquela nação. Ela retira suprimentos, ela dá um jeito de diminuir o suprimento de energia, de alimento, ela deixa aquela região que vai ser invadida ou dominada, conquistada, fraca de alguma maneira, corta a comunicação, você deixa de uma maneira frágil, vai fragilizando aquela nação, aquela região que vai ser dominada. É o mesmo procedimento que a pessoa que vai ter um relacionamento abusivo vai passar. O abusador, a abusadora vai fazer o quê? Vai começar a afastar a pessoa da família. Vai, vai dizer, olha, ele vai dizer para ela, olha, agora que nós estamos namorando, agora que nós estamos juntos, você não pode ter amigos, não pode ter amiga, você tem que sair comigo, você tem que ficar só comigo. E ele se incomoda quando você está longe dele e sabe que você teve contato com outras pessoas, ele vai começando a te isolar e vai gerando um isolamento. E esse isolamento vai facilitar a terceira etapa. E a terceira etapa, que eu já coloco aqui para que vocês possam acompanhar, olha o que é a terceira etapa, é a violência psicológica. E o que é a violência psicológica? O que envolve a violência psicológica? Aí vai começar aquela fase do constrangimento, da humilhação, da manipulação, do constrangimento das ameaças, da perseguição, insultos, chantagens, a exploração, a limitação do direito de ir e vir, a ridicularização da pessoa, tirar a liberdade de crença que a pessoa tem, e começa todo aquele abuso, toda aquela violência psicológica. Porque sempre quando eu mesmo já me peguei, às vezes quando eu estava em relacionamento abusivo, relacionamento violento, a gente já lembra logo de pancada, porrada, soco, murro, empurrão, puxão de cabelo, algo assim. Mas não, a violência psicológica ela pode causar um dano talvez tão sério quanto a violência física. É algo que deixa marcas para sempre. Pode causar, inclusive, a morte da pessoa. Né? Aquela relação começa a vir o ciúme, que dizem ser, né, o temperinho do amor. Na verdade, gente, onde tem ciúme e controle, não combina com amor. Não podemos confundir ciúme e controle com proteção, com cuidado, com zelo, que é um dos métodos que a pessoa que está gerando lá o relacionamento abusivo vai querer que você confunda, vai querer que você ache que você está cuidando, acha que você está protegendo, que você está achando uma maneira de blindá-la dos problemas. Pior ainda, quando essa pessoa que entrou no relacionamento abusivo entrou de alguma maneira fragilizada, vinha de outro relacionamento frágil, ou tinha filhos de um relacionamento anterior e já passava por um relacionamento abusivo, aquela pessoa está frágil e ela acredita que aquela outra pessoa que inicialmente encantou é a salvação. E aí você fica ali meio que com um débito com aquela pessoa, um débito psicológico. E essa pessoa começa a aproveitar e dizer, olha, mas foi eu que te salvei, se não fosse por mim você não era nada. E aí começa a gerar uma situação que aquela pessoa fica achando que ela é realmente dependente daquele outro. Será? E aí está um problema. Porque se nada for feito, vai acontecer a quarta etapa. E a quarta etapa é a violência física. E ao contrário de que muitas pessoas acham, inclusive eu no passado, achava que violência física era apenas bater, fazer alguma coisa do gênero assim, né? Mas violência física envolve espancar, estrangular, sufocar, pressionar o braço, acuar a pessoa, torturar,
ferimentos, queimaduras, ferimentos com armas perfurantes. Enfim, existem várias maneiras de violência física. E não só soco, chute, empurrão, né? Existem várias maneiras de violência física. E muitas vezes a gente pensa, mas aí quando acontecer a violência física, essa pessoa vai sair desse relacionamento. Provavelmente sim. O que vai acontecer é que talvez essa pessoa vá tentar sair desse relacionamento. Porém, vai acontecer algo que eu fiquei impressionado quando eu observei esse movimento, né, esse ciclo que eu fui compreender, é que vai o quinto, que é o rompimento. Aí ela vai tentar sair do relacionamento, a vítima tenta sair, rompe, sai daquele relacionamento, e aí até há um afastamento temporário. Porém, pouco tempo depois, o que vai acontecer? A outra parte vai tentar uma reconciliação. Aí vai vir uma lua de mel, um envolvimento, um presente, uma viagem. Me desculpa, na verdade não é nada daquilo, eu estava com a cabeça quente, eu não sou bem assim. Aí tem toda uma reconciliação e esse ciclo volta de novo. O problema é que cada vez que esse ciclo acontece, ele acontece cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E existem três pilares que não à toa estão aí, né, destacados com essas cores preto e amarelo, que normalmente representa aquelas faixas quando acontece algum crime, né? A gente sempre vê aquelas faixas de isolamento. Existem três pilares que sustentam esse ciclo e fazem com que ele perdure ainda mais. Que é a vítima sentir vergonha, a vítima sentir culpa e a vítima sentir ainda medo. Né? Medo. Mas medo de quê? O medo é o medo que impede que ela busque ajuda devido às inúmeras ameaças que já foram feitas pelo abusador. E ainda mais é reforçada por redes de apoio, por falta de apoio da família, às vezes a rede de atendimento não é tão eficiente. E quando você fala de culpa, o que você está falando desse pilar culpa? A culpa está no sentido de que a culpa faz com que essa mulher, né, essa vítima de violência doméstica, acredite muitas vezes que a responsabilidade pode ser até dela. Muitas vezes o abusador vai fazer com que ela acredite que a culpa é dela, é culpa da vítima. E ela começa a sentir culpa, tira o senso crítico dela, e ela começa a não pensar direito, né? E a vergonha, né, acaba ajudando a manter essa violência em segredo, impede a vítima de chegar e pedir ajuda a alguém, porque morre de vergonha. Mesmo a vítima se a mulher estiver abusando do homem, que também existe, embora seja uma frequência menor, mas existe também um relacionamento abusivo por parte de mulheres para com os homens. E muitas vezes o homem também tem vergonha. E a mulher, que a grande maior parte dos casos acontece com a mulher, ela vai ter vergonha. Ela vai ter vergonha dos familiares, vai ter vergonha dos amigos, e ela acaba ficando nesse ciclo. E ela se acomoda, muitas vezes ela acredita que depende financeiramente daquela outra parte. E eu não me contive, eu disse, caramba, mas será que tem algo mais profundo ainda sobre a violência doméstica? Eu descobri que tem uma psicóloga norte-americana que ela desenvolveu, né, uma pesquisa, vocês vão ver a similaridade com esse ciclo que eu acabei de apresentar, que a Ju Walawa, né, do podcast Mamilos, trouxe no TEDx Fortaleza de 2019. Eu trago aqui agora exatamente a representação de um ciclo de 3 etapas que a psicóloga norte-americana desenvolveu. Ela percebeu que havia um padrão naquele ciclo de violência doméstica, especialmente quando era com a mulher, como que acontecia. E eu apresento agora aqui para vocês. Então você que assiste agora, observa bem, olha como tudo acontece, olha como é complexo para a mulher sair do relacionamento abusivo. Então, a Leonore Walker, né, uma grande psicóloga norte-americana, ela desenvolveu pesquisa e mapeou, descobriu que existem 3 etapas principais nesse ciclo da violência doméstica. Então, a primeira etapa é o aumento da tensão. Então, acontece o aumento da tensão. O que ela chama de aumento da tensão? O agressor mostra-se tenso, irritado, até por coisas insignificantes que acontecem. Chega a ter acessos de raiva, humilha a vítima, faz ameaças. Então, às vezes o agressor chega em casa, o jantar não está pronto, a mulher não estava em casa. Coisas insignificantes, ele começa a demonstrar comportamentos mais agressivos. E a mulher, ela tenta acalmar o agressor, ela fica aflita, ela evita qualquer conduta que possa provocá-lo. E ela começa a sentir algumas sensações, tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão. Caramba. E aí começa a ter uma série de tendências que a vítima vai ter. A vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela, esconde os fatos das demais pessoas,
e muitas vezes acha que fez algo de errado para justificar aquele comportamento violento do agressor, ou que ele teve um dia ruim no trabalho, talvez, chegou cansada, foi só isso. E ela começa internamente nem consegue mais perceber o que está acontecendo. E é aí que tudo começa a piorar. Vamos aqui a uma reflexão. Caramba, se eu estou me relacionando com alguém e esse alguém eu quero que seja alguém sábio, será que esse alguém não consegue realmente controlar as emoções? A Bíblia diz que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, se você estiver realmente se relacionando com alguém sábio, ele domina a raiva, ele domina a ira, ele domina isso. Então, se você estiver realmente tendo um relacionamento com alguém sábio, eu quero ter um relacionamento com alguém sábio, e você também está tendo, isso já começa a ser um gabarito. Será que ele não controla mesmo? Quando chega uma tensão, ele vai descontar em mim alguém que ele diz que ama? Como assim? Então, já começa a acender a luz amarela. E, e aí, gente, quando vai para a segunda etapa, a Leonore, né, Walker, ela mapeou que a segunda etapa, depois desse momento de tensão, acontece o seguinte: o agressor ele vai explodir, ele perde o controle, ele vai ao ato violento, toda a tensão acumulada daquela primeira fase se torna agora violência verbal, violência física, violência psicológica, violência moral, ou até patrimonial. Ele tira o direito dela de movimentar a conta, ele quebra bens que tinha valor para ela, corta o cabelo dela. Então ele começa a agredir essa pessoa de uma maneira mais pesada. E a mulher, o que acontece com ela? Paralisia, muitas vezes, impossibilidade de reação, uma tensão psicológica severa, insônia, perda ou ganho de peso. Às vezes a mulher está lá engordando ou emagrecendo e as pessoas às vezes desconsideram, deve estar tomando anticoncepcional, deve ser isso mesmo. E até ela mesma, como vítima, começa a dar essas desculpas para que as pessoas em volta não entendam, não percebam, não descubram, por causa daquela vergonha, da culpa, tudo aquilo que eu vinha colocando naquele primeiro ciclo que eu apresentava. E ela começa a sentir ódio, solidão, pena até de si mesmo, confusão mental, dor. Quais são as decisões mais comuns que as mulheres tomam nessa situação? Esconder-se na casa de amigos ou parentes, buscar ajuda, denunciar. Apesar de que a minoria acontece isso, né? Há uma estatística que mostra que apenas uma pequena parte das pessoas, apenas, se eu não me engano, 11% das vítimas procuram a delegacia. E detalhe, uma mulher reporta agressão a cada 2 minutos. E 80% dessas mulheres, elas sofrem agressão de pessoas muito próximas, o companheiro, o ex-companheiro, um ex-namorado, um namorado, um noivo, um ex-noivo, alguém que tentou ter um relacionamento e não conseguiu. E geralmente vai acontecer aí nesse momento um distanciamento. Veja a similaridade com o outro ciclo que eu vim apresentando. Vai haver um distanciamento do agressor. E aí é quando entra a terceira etapa. O agressor surge com arrependimento, um ato carinhoso, uma proposta de uma nova lua de mel. E ele então se torna amável novamente. E aí começa uma nova fase de encantamento. E a mulher começa a se sentir normalmente um pouco confusa, mas ela está pressionada a manter aquele relacionamento diante da sociedade, dos julgamentos que ela vai passar. Muitas vezes até uma autocobrança interna. E sobretudo quando nesse relacionamento tem filhos. Mesmo quando os filhos não são daquele casal. Às vezes a mulher já tinha filhos e ela, mas agora ele vem me sustentando e eu não posso ficar sem ele. E aí fica aquela confusão na cabeça dela. E muitas vezes ela se sente dependente. Ou até acredita que depende ou não quer abrir mão de determinados direitos e recursos lá. E ele chega e diz, tudo vai mudar. E aí começa uma calmaria temporária. E a mulher começa a se sentir feliz, ela começa a perceber um movimento de esforço dele, há umas mudanças de atitude, vai lembrando também dos momentos bons que eles já tiveram juntos no passado. E como é uma demonstração de remorso, ela também se sente responsável por ele e acha que pode ajudar ele a se transformar, aí estreita a relação de novo, e aí segue aquela relação, ela achando que existe lá uma relação de dependência entre eles. E aí, gente, trago aqui uma reflexão. E até antes de falar sobre essa reflexão, veja, é muito complexo. Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu estudo sobre isso, eu penso, né? Isso também é problema meu. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma enteada, eu tenho uma esposa, eu tenho mãe, eu tenho sogra, eu tenho tias, eu tenho amigas de grupo de oração, enfim, eu convivo com muitas mulheres. Eu tenho 3 irmãos,
um irmão que já está no céu, mas todos homens. Minha mãe teve 6 gestações, teve 6 abortos e só depois foi tendo filhos e tentando ter filha mulher e não conseguia, acabou tendo 4 filhos homens. E hoje ela só tem netas mulheres e vai ter um neto homem agora. E aí eu começo a pensar qual é o meu papel de educar o meu filho que vai nascer, de educá-lo para tratar bem as mulheres, para que esse ciclo se rompa, para que se quebre esse ciclo. E aí eu fui ver, e o que a palavra de Deus fala sobre como que nós homens devemos tratar, né, nossas esposas. E olha o que diz a Bíblia. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ora, se o marido ama as mulheres como Cristo amou a igreja, como pode ele se colocar num ato de violência? Jamais Cristo cometeria um ato de violência contra a igreja. Assim devem os esposos amar suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Caramba, está muito claro. Então quem segue a palavra de Deus não vai cometer esse ato. E aí, eu fiquei depois me perguntando, caramba, mas será que existe também violência doméstica por parte de quem conhece a palavra de Deus? Pode acontecer. Às vezes as pessoas trazem marcas da infância, não saradas, conviveu no ambiente de violência, sofreu violência e mantém esse ciclo. Às vezes mantém. Portanto, eu trago essa reflexão também no intuito de dizer assim, meus amigos homens, né, busque ajuda, busque um psiquiatra, busque um psicólogo, transforme sua vida. Minhas amigas mulheres, não se calem, denunciem. Né? Tem lá o número 180 para você denunciar. Busque ajuda de um familiar, não se cale. Ache uma forma de comunicar o que está acontecendo. Esteja atento aos sinais. Não se permita deixar que o ciclo vá até uma etapa que você não tenha mais como fazer nada. Sim, eu compreendo que seja difícil. Depois de tanto estudar isso, eu lhe digo, você é mulher que me assiste agora, eu lhe digo, eu te compreendo. É difícil sair. Eu de tanto estudar tudo isso, não sou mulher, talvez eu não consiga nem dimensionar o tamanho da dor que é passar por tudo isso. Agora, até para dar mais uma leveza, que é o nosso vídeo de hoje aqui, eu trago uma historinha que eu uso essa historinha para muitas coisas, mas essa me veio agora, eu acho que vai fazer muito sentido. Uma criancinha, criança gosta de perguntar muito, né? Uma criança viu um cachorrinho que estava perto de um comércio e esse cachorrinho estava lá chorando muito. E aí ela estava lá chorando e ele a criança perguntou para alguém que estava lá naquele estabelecimento, o que esse cachorro tem? Ela disse, ele está chorando. Disse, mas o que ele tem? Ele está sentindo dor. Mas sentindo dor por quê? E aí a pessoa diz, ele está deitado, o cachorro está deitado numa tábua que tem um prego. E ele está deitado em cima do prego. E aí a criancinha ficou curiosa e disse, por que ele não levanta? E a pessoa respondeu, porque a dor ainda não está sendo suficiente. Eu digo, não esperem para levantar de cima do prego antes que a dor, antes que o problema seja tão grande que fique quase que irreversível. Então, onde amor e controle, eu já entendi que amor e controle eles não se combinam. É como álcool e energético. Juntos, eles fazem mal e podem até matar. O amor e o controle, a relação abusiva não combinam. Eles maltratam e podem até matar. Então, ainda nessa nossa reflexão, eu digo o seguinte. Essas são as 3 fases, né, que a Leonore Walker, né, a psicóloga norte-americana, traz. Se quem quiser saber mais, no site, né, do Instituto Maria da Penha, né, existe um Instituto, né, Maria da Penha, eu vou deixar também aqui o link. Existe muito mais conteúdo aprofundado sobre isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que quando chega nessa terceira fase, que é essa fase do arrependimento, existe lá um misto de medo, de confusão, de culpa, de ilusão, que fazem parte desses sentimentos que a mulher vai sentir. E muitas vezes o homem vai se fazer uso do gaslighting, né, que seria manipulação. Ele manipula, ele faz até ela acreditar que a culpa é dela. Né, sua louca, você não é nada disso, como assim? Você não, acho que sua memória não está batendo bem. Aí ele começa a fazer com que a mulher ache que aquilo tudo, e aí começa o ciclo de novo, gente. E esse ciclo ele não pode continuar, nós precisamos romper com esse ciclo. Não podemos trazer de volta para o ciclo 1.
E é pensando nisso que eu trago uma mensagem final para esse vídeo de hoje. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que escreve Paulo aos Romanos, em Romanos 12, versículo 2. E aí, não permitamos seguir o padrão, vamos romper com esse padrão. Vamos romper com esse padrão de violência. Mas eu não sou mulher, mas isso não é preocupação minha. Sim, é preocupação de todos. É preocupação de todos nós. Então, se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo conteúdos com essa qualidade, né, unindo a palavra de Deus com método de gestão para você aplicar na sua vida, e você ser sábio, ser sábia, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Eu mesmo diversas vezes já acompanhei pessoas que têm conteúdos incríveis. Eu me esqueço de inscrever no canal e acaba que eu fico depois procurando e não encontro. Faz isso, se inscreve no canal, ative o sininho, acompanhe essas publicações. Pega esse vídeo, gente, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, com mulheres, com homens, pessoas que vocês acreditam que de posse desse vídeo vão poder fazer multiplicar essa mensagem e levar e ajudar a quebrar esse ciclo de violência doméstica. Se isso, vem fazer parte desse exército de combate à violência doméstica. Compartilha esse vídeo, envia nos grupos de WhatsApp da família, faz essa mensagem se multiplicar. Não deixa ele parado em você. Se você gostou desse conteúdo e acha que pode ajudar outras pessoas a compreender se estão vivendo ou não um relacionamento abusivo, faz isso, compartilhe esse vídeo. Seja sábio, sejamos felizes na prática. Fiquem com Deus. Muito obrigado.